Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar dos gráficos de velocidade e tempo. Os gráficos de velocidade e tempo indicam como varia a componente escalar da velocidade ao longo do tempo. Então, vamos ter aqui a velocidade em função do tempo e podemos ver que a velocidade aqui está a aumentar e ela está a aumentar no sentido positivo, desde que o valor da velocidade ou da componente escalar da velocidade seja positivo, significa que está no sentido positivo e aqui, quando é negativo, está no sentido negativo. Então, apesar de estar aqui a diminuir a velocidade, ele continua a estar no sentido positivo. Aqui acaba por parar e inverte o sentido e aumentando a velocidade no sentido negativo. Aqui mantém 4, 5 mantém a velocidade e também no sentido negativo, e da 6 vai diminuir a velocidade ainda no sentido negativo até chegar a zero e fica aqui parado. Através de um gráfico de posição-tempo é possível construir o gráfico da velocidade-tempo do movimento, mas também ao contrário, se tiver o gráfico de velocidade-tempo, posso construir o da posição. Como é que nós podemos ver isto? Como é que vamos relacionar? Vamos ver que até o T3, vamos ver aqui até o instante 3, o comboio está a deslocar-se no sentido positivo e vemos aqui pelo declive. Como é que posso transformar um gráfico de posição em velocidade? Vamos ver aqui, na posição ele está a manter a mesma posição até o T1, significa que a velocidade é zero, ele está em repouso. Depois do T1 a T2 a velocidade aumenta. Num gráfico de posição significa que o declive que nos dá a velocidade, o declive vai aumentar, ele vai ficar cada vez mais inclinado e terá um declive maior. Então aqui a velocidade aumenta. Chegando ao T2, vamos ver que o declive começa a diminuir. Aqui não dá para ser tão nítido, mas vai diminuir até que o declive seja zero e ele, se continuasse sempre aqui, ele ficava em repouso, aqui significa que ele está parado. Bem, aqui não tem declive, a velocidade é zero. Depois, o declive já fica por aqui com outra cor. O declive do gráfico já fica assim negativo. Ele vai aumentar cada vez mais este declive até aqui o instante 4. Aqui está assim, isso que vai aumentando. No T4 a T5 o declive mantém-se constante. Sempre o mesmo declive aqui, tangente ao gráfico. E de T5 a T6 nós vamos ter o declive a diminuir e podemos fazer assim até parar. E ficamos assim, a velocidade a diminuir. Todos estes declives são negativos, a velocidade é negativa e aqui até o T3 a velocidade é positiva. A área de um gráfico velocidade-tempo é igual ao deslocamento. O gráfico de velocidade-tempo também permite calcular deslocamentos. A área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, entre a linha e o eixo, é numericamente igual ao módulo do deslocamento do corpo. Podemos calcular a área aqui através da área do triângulo e essa é numericamente igual ao deslocamento. Deslocamento igual à área da figura, neste caso um triângulo. Aqui também teremos, apesar de termos valores negativos de velocidade, temos também aqui a área de um trapézio, a área do trapézio igual ao deslocamento e como a velocidade é negativa, vamos ter valores negativos do deslocamento. O deslocamento total será a soma das áreas ou dos deslocamentos parcelares. Podem ser positivos ou negativos.
No caso, se eu quiser saber, através de um gráfico, se eu quiser saber a distância percorrida, esta será igual ao módulo dos deslocamentos. A distância percorrida é sempre um valor positivo e vou somar, quer vá no sentido positivo ou no sentido negativo, vou somar sempre esses valores e assim será o ΔX no sentido positivo mais o módulo do deslocamento no sentido negativo. Vamos ver aqui um exercício. Analise o gráfico relativo ao movimento retilíneo. Os intervalos de tempo em que o movimento é retilíneo e uniforme. Então, em que a velocidade é constante, aqui será a velocidade constante, e a velocidade constante de T1 é T2 e de T4 é T6. Okay. O intervalo de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Então, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, significa que ele está a deslocar-se para zero. Então, se ele se aproxima do eixo, do zero, nós vamos ter aqui a velocidade a diminuir. Então, será de 0 a 1, de 2 a 3, aqui, de 0 a 1, de 2 a 3, de 3 a 4, ele está a afastar-se do zero, significa que ele está a aumentar a velocidade. Então, se está a aumentar, ele está a aumentar no sentido negativo e é acelerado. Aqui, de 6 a 8, ele está a diminuir a velocidade, então também é retardado. Então, de 0 a 1, de 2 a 3, de 6 a 8. O intervalo de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Então, aqui, por aqui, retardado, uniforme, retardado. Aqui é acelerado, ele está a afastar-se do zero, aumentar a velocidade, mas no sentido negativo. E aqui é retardado, aqui uniforme. Então, o único é de 3 a 4. D, o intervalo em que houve inversão de sentido do movimento. Então, é quando a velocidade deu zero, será t igual a 3. O intervalo de tempo em que o corpo esteve em repouso, então ele esteve em repouso, não foi aqui, ele esteve de 8 a 10, em que a velocidade mantém-se a zero. Então, de 8 a 10. O intervalo de tempo em que o deslocamento é positivo. Então, o deslocamento é positivo sempre que a velocidade tem o sinal positivo. Então, se eu calcular a área desta figura, vou ter um deslocamento positivo até o de 0 a 3. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, fiquem com mais alguns vídeos para estudar para o teste e não se esqueçam, inscrevam-se e partilhem o vídeo com os vossos colegas que também estão a estudar esta matéria. Até já, estamos juntos.